José Manuel, estiveste em Cuba quando Fidel ainda era vivo, mas também escreveste o prefácio de um livro intitulado O Livro Negro de Cuba. A realidade cubana é mesmo assim tão negra, José Manuel? Bem, já agora, esse livro é escrito em todas as entidades pelos Repórteres Sem Fronteiras, pela Amnistia Internacional, portanto são documentos de entidades que nem sequer se distinguem muito pela sua... por não, às vezes, ultimamente, sobretudo, por não apreciarem alguns regimes mais autoritários. Bem, mas independentemente disso, eu devo de facto dizer que quando fui a Cuba, já vão 25 anos, vou fazer agora 25 anos exatamente, eu fui a Cuba no início... Estiveste no ano 2000. Estiveste no ano 2000 em Cuba. Estive no início de 26 anos, estive um ano no início de 1999. Esta passagem de ano a gente está sempre a fazer contas e às vezes não bate certo. Estive precisamente em janeiro de 1999, o Papa tinha estado lá pouco tempo antes, sim. João Paulo II na altura ainda, portanto ainda, em princípio assim até uma altura de um bocadinho maior abertura, viam-se ainda presépios montados na rua e coisas do género, que não tinha sido habitual. Mas a minha intenção era, eu tenho que lá ir antes que o Fidel morra. Ele ainda viveu muito tempo, portanto teria tido muito tempo para lá voltar novamente, mas independentemente disso, a questão é saber se aquela Cuba que eu vi na altura, que era em muitos aspectos não só um país com um grau de carências muito, muito grande, mas como um país também onde se percebia a presença quase asfixiante digamos, olha, daquilo que não sei exatamente como é que eles chamaram aquilo, porque não conseguia descobrir o nome, mas aquilo eram claramente uma polícia política, portanto, vigilantes, portanto, uma vigilância constante. Eu senti isso mais que uma vez, em situações até um bocadinho bizarras, porque eu não, enfim, de facto eu fui lá, não fui em trabalho, fui em férias, mas não fiz aquilo que muitas pessoas fazem, não fui para Varadero, não fui para Varadero, nem para esses sítios, portanto o que fiz foi alugar um carro e andar pela ilha, ia ficar às vezes em casas particulares, coisas desse género, portanto foi um bocadinho diferente, e portanto dar boleias, falar com as pessoas dentro, quando elas estavam à vontade só dentro do carro connosco, portanto uma coisa assim um bocadinho diferente. Bem, mas independentemente disso, a questão importante é Cuba e a Revolução Cubana, sobretudo para uma geração que cresceu nos anos 60 e 70, era um bocadinho mitológica, porque parecia ser, estamos antes da queda do Muro de Berlim, estamos antes desse ponto todo, parecia ser uma via diferente para o socialismo. Já havia na altura muita desilusão com o socialismo real dos países de leste, e Cuba parecia ser uma coisa diferente. Uma revolução, era possível fazer uma revolução a partir de quase nada, não é? Portanto, um barco que chega, grana que chega com meia dúzia de pessoas, vão para a Sierra Maestra, ficam lá criam um foco guerrilheiro, havia muito esta ideia do foco guerrilheiro, portanto, depois se repetiu noutros países, por exemplo, em alguns casos, acabou muito mal, acabou sempre mal, para ser verdade, não houve nenhum que depois tivesse voltado a funcionar. O caso mais conhecido é o do... É aquele que acabou por significar a morte de um dos barbudos, não é? Que é Che Guevara, na Bolívia, mas também houve, por exemplo, no Brasil, durante o período da ditadura, houve noutros países essa ideia de que vai-se para a montanha, cria-se uma base na montanha. Isto também remetia um bocadinho para a mitologia da Revolução. Estávamos num tempo em que não se sabia ainda bem o que é que era, o que é que estava a representar a Revolução Cultural na China, para a mitologia da Longa Marcha, de Mao Tse-tung. Portanto, havia aqui muita coisa que fazia com que pessoas imaginassem um tipo de regime diferente. Havia europeus que tinham passado por lá, tinham livros escritos, por exemplo, o Régis Debray, que se liam na altura até como quase manuais de como é que essas coisas faziam, e a ideia de que que aquilo era uma festa. Na verdade não era, e na verdade em boa parte aquilo a que nós assistimos foi à construção de vários mitos. Porventura, o primeiro de todos é o próprio mito de Fidel Castro.
Há por acaso um livro que está traduzido em português que eu estive a ler um bocado agora antes desta coisa que é chamado O Homem que Inventou Fidel Castro, ou O Homem que Inventou Fidel, é assim que se chama mesmo, que é muito curioso porque, enfim, a conclusão do livro não é que ele tenha realmente inventado Fidel, ele ficou com essa fama. Trata-se de um jornalista americano chamado Herbert Matthews, portanto, do New York Times, que conseguiu entrevistar Fidel na famosa Serra Maestra, no período em que até se suspeitava que Fidel tivesse sido morto, porque a maior parte do grupo que tinha chegado, boa parte do grupo que tinha chegado com o Grana, já tinha sido ou preso ou tinha morrido por várias razões. E é uma reportagem que tem imenso impacto nos Estados Unidos, a nível mundial. É uma reportagem que gera uma coisa que hoje até nos faz um bocado de confusão. Houve manifestações a favor e contra a reportagem à porta do New York Times, portanto, logo na altura. Isto ainda é de 57, portanto, a reportagem é de 1957, portanto, há muitos anos. E aquilo, ela dá até ao fim da vida, este senhor, o Herbert Matthews, que passou a viver com este fantasma, achou que não tinha sido enganado pelo Fidel, mas o Fidel várias vezes disse publicamente, inclusive à frente dele, que o tinha enganado. Primeiro, e é um tema que apesar de tudo, ainda hoje a gente consegue discuti-lo, que era se Fidel era ou não comunista. Sim. Isso é relevante porque em Cuba havia um partido comunista e o chamado Movimento 26 de Julho, que era um movimento liderado pelo Fidel, não tinha nascido do Partido Comunista, tinha nascido, aliás, tinha nascido em Santiago, Cuba, e não em Havana, tinha a ver com a famosa SATO, com o Hotel Moncada, com essas coisas todas. Portanto, era uma coisa aparentemente diferente. Há muita ideia de que o irmão de Fidel, o Raul, que depois viria a suceder-lhe, esse sim já seria comunista, que o Che Guevara também seria comunista, mas o Fidel quase sempre procurou manter até ao fim da vida assim uma espécie de mistério, apesar de ter dado entrevistas ou ter feito intervenções em que disse que ele sempre foi comunista, foi enganar as pessoas e por aí adiante. Porquê? Porque este Matthews vendeu entre aspas, apresentou o Fidel na famosa reportagem do New York Times como um democrata, alguém que está a lutar pela liberdade, alguém que promete fazer eleições mal chegue ao poder, à Havana, mal derrube a ditadura de Fulgêncio Batista, e portanto é uma figura diferente. Atenção, nós estamos sempre a falar, isto é América Latina, estamos sempre a falar de situações muito particulares, não é? Portanto, este Fulgêncio Batista, que na altura, portanto, estamos a falar década de 50, era um militar, tinha dado um golpe de Estado, aquilo era indiscutivelmente uma ditadura corrupta, e ele estava a enriquecer à conta disso tudo. Mas ele antes disso, na década de 40, tinha sido eleito numa coligação de que fazia parte do Partido Comunista Cubano. Portanto, que é uma coisa muito América Latina, mas nós encontramos figuras parecidas. Os jornais portugueses à época traziam sempre muitos títulos sobre o perigo dos bautistas. Era o problema dos bautistas, que era o Batista. Porque eram vistos de facto como perigosos esquerdistas. O Bautista, que depois, como se sabe, veio viver para Portugal numa espécie de exílio. Mas há figuras parecidas na história da América Latina. Digamos, o Perón, talvez o mais conhecido, que baseia o seu poder nos sindicatos, mas tem uma pequena paixão, digamos assim, pelos fascismos europeus e pelo Mussolini em particular, por aquele populismo messiânico do Mussolini, ou mesmo um outro caso que é um outro presidente brasileiro, que também tem uma altura em que faz um golpe de Estado e depois a seguir é eleito e depois acaba por suicidar-se no cargo. Portanto, tudo isto são figuras políticas difíceis de classificar do ponto de vista europeu. Mas, com o tempo, Fidel deixou de haver qualquer tipo de dúvidas. Fidel não só se tornou um comunista ortodoxo,
mesmo em tudo o que é ortodoxia, incluindo nos níveis de repressão, como em períodos particularmente críticos era digamos, um comunista radical. Quando foi a crise dos mísseis, foi Khrushchev, o líder da União Soviética, que resolveu tirar os mísseis porque Fidel não queria que os mísseis saíssem de lá, e isso podia ter levado a uma guerra nuclear na altura. Estamos a falar da crise dos mísseis, de Cuba. Sim, portanto, daí dos corpos. Com o Kennedy, com essas coisas todas. Pronto, a outra figura, portanto, ele faz parte do mito, não é? Fidel faz parte do mito, assim, o barbudo que chega com charutos. E isto nasceu até de uma fotografia publicada no New York Times, em que ele está na Serra Maestra, com uma espingarda, deve ser fotografado com uma espingarda, com mira telescópica. Ele engana o jornalista, diz que tem 50 armas daquelas, eles nunca tiveram 50 armas daquelas, aquela era a única que eles tinham. Mas, pronto. Sim. É assim que se criam, lendas, não é? Se criam lendas. E depois temos a outra figura, que é o Che Guevara, que vive muito, e é uma coisa vive muito numa fotografia tirada por acaso. Portanto, que não é uma fotografia encenada, é uma fotografia tirada por acaso, é um close-up, numa fotografia até tirada ao longe, por um fotógrafo, indiscutivelmente um grande fotógrafo, Alberto Korda, que durante penso que era um funeral, apanham em cima de uma caminhonete em que ele estava a assistir e tira aquela fotografia que anda aí pelo mundo todo nas t-shirts e nas bandeiras, que nós continuamos a ver um pouco às vezes por sítios até relativamente distintos, porque em Portugal podemos ver aquilo em bloquistas e PCP, portanto, e não só. E não só, eu acho que às jornalistas. Vezes... Os jornalistas deviam ter mais juízo pelas funções que desempenham. Porventura. Não sei a quem estás a referir, mas não vale a pena. Mas é possível. Mas é bem possível. Bem, e portanto, agora, foi muito cedo que se percebeu o que é que ia ser o regime de Fidel. Porque, e o próprio New York Times, muito cedo percebe isso, e no próprio New York Times, este senhor, o Herbert Matthews, começa a ter problemas. E depois ele tem um final de carreira, até ele tinha tido uma carreira brilhante em termos de, ele tinha estado na invasão italiana da Etiópia, ele tinha coberto a Segunda Guerra Mundial, ele tinha coberto a Guerra Civil de Espanha, portanto era uma figura do jornalismo americano, e depois no final da vida, por causa precisamente da forma como de alguma forma se deixou enganar pelo Fidel, porque o Fidel inclusivamente num jantar, daqueles jantares correspondentes daquele jantar da imprensa americana, há um ano em que o Fidel é convidado, ele está presente nesse jantar e o Fidel diz que o enganou. Assume nesse jantar. Assume mas havia um fascínio pela figura mesmo nos Estados Unidos, a figura de Fidel. Essa figura, esse fascínio continua, depois aquilo tudo muda, vai evoluindo, porque há muitos exilados cubanos que se mudam para, sobretudo Miami, mas a Flórida, e criam um movimento de opinião diferente, e começa a haver publicações e jornais, não é? Hoje em dia há muitos jornais publicados a partir da comunidade da Flórida, Little Havana, em Miami, como se chama. A figura, mas logo nos primeiros dias se percebe que é diferente, e logo nos primeiros dias a imprensa norte-americana começa a ficar muito desconfortável, apesar disso ter tido muito pouca repercussão na Europa. E porquê? Porque logo nos primeiros dias se percebe que eles vão ser implacáveis e vão matar e sem julgamento. Portanto, há os militares, as chefias do Estado de Fulgêncio Batista são levados para um estádio, se lembra outras coisas, não é? São levados para um estádio. Bastava, às vezes, uma vítima, ou o filho de uma vítima, porque o regime de Batista tinha morto muita gente, dizer foi ele, e ele era imediatamente executado. E um dos chefes dos pelotões de fuzilamento foi Che Guevara. Portanto, isto aconteceu logo. Aliás, ele teve, na altura, dirigia uma das prisões, a principal prisão de Havana. Bem, a partir do momento que há a adoção deste regime, ou desta opção, há muita discussão se
Fidel se torna comunista porque os americanos não apoiaram o seu nacionalismo ou não. É muito discutível que isso tenha a acontecer, até porque na própria entrevista que ele dá, está na entrevista de 57, ele dá a entender que é um nacionalista, no sentido que o nacionalismo tem num país como Cuba, que é sempre um nacionalismo não apenas, naquela altura, anti-americano. Por razões que têm a ver quer com a história da ilha, a ilha revolta-se contra os espanhóis no final do século XIX, 1898, o chamado Desastre de 98, como é conhecido em Espanha. Isso resulta numa guerra civil primeiro e depois numa intervenção americana, depois numa guerra entre os americanos e os espanhóis, que os americanos ganham rapidamente, e a América e os Estados Unidos ocupam, de alguma forma, dirigem a ilha durante cerca de 10 anos. Portanto, foram potência ocupante, portanto, potência colonial no limite. Bem, mas independentemente disso, há toda esta mitologia, se ele teria ou não, se ele só se virou para o Khrushchev e para a Rússia porque foi abandonado pelos Estados Unidos. Eu acho que, mais uma vez, é uma mitologia. Isso estava escrito estamos no tempo da Guerra Fria, não podendo ele ser pró-americano, porque há até uma frase em que ele diz: se nós estivéssemos mais longe, não éramos vistos assim. Se esta ilha, em vez de estar aqui perto, acho que é 60 milhas ou 60 quilómetros de Miami, ou da ponta da Flórida, se estivesse mais longe, isto seria um bocadinho diferente. Reparem, a ilha fica tão perto, que já houve quem fizesse a ligação a nado. Sim. Como todos, quem viu um filme recente que passou aí com o Jodie Foster, tem a ideia de como isso aconteceu, não é? Portanto, ora bem, depois há a mitologia de que aquilo é um comunismo de rosto humano, um comunismo caribenho, uma coisa alegre, portanto uma coisa feliz. Quer dizer, para isso, verdadeiramente nós precisamos de, por um lado, ler quem sofreu muito às mãos do regime, como por exemplo Reinaldo Arenas, um grande escritor que tem que fugir de Cuba porque é homossexual. Portanto, também há um filme sobre isso. Também há um filme sobre ele. Reinaldo, e a autobiografia dele é um livro muito tocante mesmo, é um livro muito impressionante. Mas se lermos hoje alguém que ficou lá, como por exemplo o livro mais recente de Leonardo Perdura, é também alguém que está completamente a viver numa Havana que ele já praticamente não reconhece. Portanto, e não se sente. Simplesmente aquilo nunca, quer dizer, em alguns aspectos nem tinha espaço para ter propriamente um gulag siberiano, mas não é possível fazer isso, não é possível fazer uma Sibéria nas Caraíbas, mas tinha muitos aspectos parecidos e sobretudo há uma coisa que vai acontecer, a economia vai ser muito rapidamente destruída e um dos autores dessa destruição é Che Guevara, que é ministro do governo ao princípio e que muito rapidamente é um desastre completo, não é? Portanto, o que faz não é só as nacionalizações, é a forma como gera a economia, como estabelece metas e muito depressa daquilo que era um país que era indiscutivelmente muito desigual e onde havia muita corrupção, deixa de ser um país que, apesar de tudo, tinha uma riqueza que com algum equilíbrio poderia ser melhor distribuída, um país em que aparentemente é menos desigual, mas é menos desigual porque são todos pobres. E continuam a ser igualmente corruptos. E continuam a ser igualmente corruptos, apesar daí haver muitas vezes as provas serem menos evidentes. Não há a exibição da riqueza que havia no tempo de Batista. Durante algum tempo, neste momento, eu penso que é absolutamente indisfarçável. Aliás, as ligações ao narcotráfico. Sim. E a forma como a elite do governo cubano tem os seus filhos, aliás, todos a estudar nos Estados Unidos, e a forma... Aliás, há um episódio que está profundamente ligado a Portugal e que passa por Angola, que é quando militares cubanos vão para Angola
E em Angola, porque os russos não combatem, não é? Ou não combatiam fora do seu território e portanto, isso vê o que acontece com a chegada dos cubanos a Angola, não é? E a forma como acabaram, alguns deles depois até serem julgados em Cuba, por questões como tráfico de diamantes e não só. Portanto, há ali uma avidez. Atenção, mas uma parte disso também tinha a ver com tentativas de roubo do Fidel, com lutas pelo poder. Não foi só por enriquecimento. O caso do Ochoa, por exemplo. Sim, não é? claro. Bem, mas independentemente dessas coisas, aquilo que se nota muito é assim, aquilo é um país. Há uma frase, precisamente naquelas vezes que andava de um lado para o outro e tal, que eu ouvia ser muitas vezes repetida, que é: não és fácil. Sim. Não és fácil. Não. Atenção, estamos num período em que uma das coisas que acontecia, portanto, como eu te disse, andava num carro alugado. Isto agora não será assim, portanto, não será assim. Estamos num período em que, portanto, havia 3 tipos de carros em Cuba. Os carros oficiais, os carros que eram alugados aos turistas, que eram desses que eu tinhas, e depois aquelas velhos carros, aquelas aquelas banheiras americanas dos anos 50, que pertenciam ainda aos cubanos e que os cubanos iam quase como se fosse um mecanismo de relógio, mantendo aquilo a andar e mantêm ainda a andar e ainda continuam por lá a andar. E que é muito bonito. É uma das imagens de marca são as imagens de marketing e vê-se tudo e eles até... Pronto, mas aquilo é quase tratado como se fosse uma relíquia, é uma relíquia, de facto. Nessa altura, quando saía de uma cidade, não precisava ser uma cidade grande, podia ser uma cidade média, à saída da cidade, não havia transportes. Portanto, não havia transporte porque não havia combustível, porque não havia nada dessas coisas, e já não estávamos no período, o período pior tinha sido 10 anos antes, quando caiu o Muro de Berlim. Já estávamos num período de maior normalidade. Havia o que eles chamavam amarilhos. Amarilhos eram os homens que estavam vestidos de amarelo e cuja função era, nos sítios onde as pessoas se juntavam, fazer parar apenas os carros que fossem cubanos, portanto os oficiais e os turistas eles não mandavam parar, e perguntar para onde é que iam, e depois metiam lá dentro as pessoas que iam para esse destino. Portanto era o transporte, transformavam os carros particulares em transporte público. Carros particulares ou, aquilo que se via mais, porque em termos de capacidade era maior, caminhonetas de caixa aberta, portanto caminhonetas de transporte de tijolos ou de ferros ou o que fosse, e as pessoas iam lá em cima encabalitadas e era assim que andavam de um lado para o outro. Como imaginas, se havia pessoas que às vezes tentavam sair um bocadinho deste esquema, e, portanto, no sentido de ver se... E nós, quando percebemos que isto funcionava assim, percebemos que se oferecêssemos boleias, as pessoas vinham, entravam no carro, não é? Portanto, e vinham. E precisavam. Houve uma das vezes em que nós oferecemos boleia a alguém que precisava de ir a um médico, ficava numa outra povoação, portanto, precisava de serviços de saúde. Toda a gente diz que são maravilhosos em Cuba, mas ela não ia ter porque ficava muito longe, para aí 20 ou 30 quilómetros, e não havia maneira de lá chegar, ou 50 quilómetros, já não sei, era praticamente ir de um lado ao outro de Cuba, e estava ali há vários dias à espera de ver como é que podia chegar ao outro lado. Bem, aliás, eu julgo que foi com essa, era uma rapariga ainda, que eu visitei um engenho do açúcar, que era uma das coisas antigas, que é uma coisa... um engenho de açúcar, portanto, eram uns engenhos que vinham do tempo ainda enfim, velhos, antigos, do tempo até da escravatura em Cuba, e que ficava para aí a 5 km da povoação onde eu a apanhei, portanto, onde nós a apanhámos para lhe dar boleia. E para nossa surpresa, ela disse que nunca lá tinha entrado. Ele fazia parte da dualidade, ou se quisermos, da maior dualidade, da desigualdade do regime cubano, porque havia várias coisas que eram completamente diferentes e que ainda hoje continuam a ser, porque há a economia das pessoas que tinham dólares, e podia-se haver dólares ou porque era oficial, ou porque se trabalhava no turismo, ou porque havia, enfim, era frequente. Cruzei-me com casos desses, médicos que estavam como porteiros em hotéis para poder receber porque num dia de gorjetas ganhavam mais do que um dia de gorjetas, às vezes uma tarde de gorjetas, valia mais do que um mês de ordenado, como médicos. Portanto, não eram propriamente... E esses podiam ir às lojas onde havia produtos,
Porque as lojas onde se tinha que comprar com a moeda cubana, os pesos cubanos, não é ficção aquilo das prateleiras vazias. E não eram as prateleiras vazias das lojas assim mais sofisticadas, eram as mercearias, as farmácias tinham literalmente, nós entrávamos, quer dizer, ninguém nos barrava a porta à entrada, quer dizer, bastava ver, só se estivéssemos com os olhos tapados é que não veríamos aquela situação. E eu fui, enfim, como te disse, não fiquei em Varadero, mas fui em Varadero. À entrada de Varadero havia uma espécie de fronteira, portanto, uma barreira com um portão que era aberto ou fechado, e tinhas que mostrar o passaporte para mostrar que ou trabalhávamos lá, não era o meu caso, ou éramos estrangeiros. Portanto, tudo isto, esta dualidade mantém-se ainda hoje. Só hoje talvez amenizada pelo facto de haver mais possibilidade, haver um outro drama, que é, houve muitas alturas em que de repente saiu uma golfada de refugiados, mas puramente refugiados. O caso Maribel, por exemplo, que é um barco, e o Fidel tentava evitar que isso acontecesse, porque e havia, até se contavam anedotas, não é? Quando faziam corridas de natação em Havana, cuidado, portanto, e havia um nadador que de repente se destacava dos outros, dizia-se, cuidado, ele veio já para a direção a Miami. Portanto, e os bolseiros, não é? E os bolseiros. Havia os bolseiros, havia, enfim, um mundo de coisas. Agora, neste momento, é mais fácil sair, e ao ser mais fácil sair, isso representa duas realidades. Por um lado, o país perdeu, nos últimos 4 ou 5 anos, praticamente 20% da população, 2 milhões de pessoas. Portanto, aquele é um país que tinha mais ou menos, um bocadinho, em termos de população, mais ou menos do tamanho de Portugal, mas perdeu hoje, depois da Covid, perdeu praticamente 2 milhões de pessoas. Mas isso tem outro reverso da medalha, com o qual, apesar de tudo, o regime vai vivendo, que é, há remessas de imigrantes. Portanto, eles reenviam dólares, e com isso as famílias vão vivendo, porque tudo serve, tudo são esquemas, tudo vai servindo para as pessoas viverem naquela situação. Mas a opção é tal que, mesmo, por exemplo, qual é o grande argumento que Cuba utiliza e que, curiosamente, várias vezes as Nações Unidas comprou, subscreveu e aprovou resoluções nesse sentido? É que Cuba é pobre porque há o que eles chamam o bloqueio. Ora, que eu saiba, o bloqueio é um cerco que impede a entrada de comércio, seja venha ele de onde vier, não é? Portanto, a América terá bloqueado Cuba. Não, há de facto um embargo ao comércio com Cuba, mas em Cuba compram-se Coca-Colas. Não são Coca-Colas que venham de fábricas americanas, pelo menos não vêm diretamente, mas vêm através do México, ou são fabricadas no México. Quem diz México diz outro país qualquer da região, e quem diz Coca-Colas diz qualquer outra coisa que queiras comprar, se tiveres dinheiro, naturalmente, não é? Portanto, mas à conta do embargo, há sempre um argumento para ir mantendo o regime, e defendendo, quer dizer, porque nós não estamos melhor porque não nos deixam. Quando nós não estamos melhor porque nós não queremos, nós não deixamos, que é a verdadeira resposta. E chegamos ao ponto de hoje ser, inclusivamente, já difícil falar de embargo. 96% do arroz e 70% da carne de frango consumidos em Cuba vêm dos Estados Unidos. Portanto, já não há sanções? Quer dizer, continua a haver muitas restrições comerciais, mas os Estados Unidos são um dos cinco principais parceiros comerciais de Cuba, que os outros são europeus, são grandes, e também agora neste momento provavelmente a Venezuela. 6,6% das importações, portanto, apesar de tudo estamos a falar de um valor significativo, vem dos Estados Unidos, e a administração Biden até aliviou um pouco as sanções para permitir
que o sistema financeiro americano financiasse os pequenos negócios. Portanto, os pequenos negócios que com o Raul Castro houve alguma abertura para se poder fazer pequenos negócios. Sempre que a coisa fica muito apertada, permitem pequenos negócios, não é? Portanto, só que isto é uma coisa muito curiosa. Na altura em que eu lá estive, havia uns pequenos restaurantes que eram em casa das pessoas. Portanto, a gente sabia onde é que era e ia almoçar à casa das pessoas. O que é que não podia acontecer nesses pequenos restaurantes, que era onde se comia bem e onde se comia de forma simpática e onde havia um ambiente... O que é que não podia acontecer? Não podiam ter mais, já não sei se era 6, se era 12 mesas. 6. Para não haver acumulação de riqueza. Que a partir daí as pessoas passavam a ser ricas e isso não podia ser, criava desigualdade. Portanto, havia sempre estes mecanismos. O Raul Castro viu um bocadinho isto, mas agora, por exemplo, quando Biden permitiu esta abertura o financiamento aos pequenos negócios, o regime recusou. O regime recusou, proibiu. Portanto, não querem mesmo que existam a possibilidade de haver pessoas que se ingrem na vida porque vão trabalhando, inventando coisas para fazer, crescendo, fazendo aquilo que, pronto, acontece um pouco em todas as economias do mercado, quer dizer, aquilo tem que ser tudo estatizado, e como ser tudo estatizado, é tudo pobre. Portanto, não era pobre na União Soviética, apesar de não parecer, e continua a ser pobre ali. Portanto, eu acho que nós não devíamos ter ilusões sobre este tipo de mitologia, e para mim é muito extraordinário como é que muita gente, esta informação que eu estou a dar, não é preciso ter ido a Cuba para ter visto. E já agora que vão a Cuba, não fiquem só em Varadero ou nos hotéis de 5 estrelas que também já há em Havana. Saiam um pouco desse circuito e libertem-se os guias turísticos. Porque quando andamos, enfim, isso não sei se repetirá hoje, uma das coisas que me aconteceu também foi por 2 vezes eu sentir que estava a ser ou vigiado, ou num caso fui mesmo abordado por aquilo que me pareceu ser, eu tinha memória disso, e tenho memória disso, pitos cubanos. Portanto, mas uma coisa assim muito ostensiva, muito clara, muito... A ideia era que soubesses que estavas a ser observado. Sim. Quer dizer, era uma altura em que havia uma festa de rua, eles são até na altura, uma festa de rua, um domingo e tal, eu fui lá ver como é que aquilo era, portanto uma festa de rua, obviamente perceberam que eu não era cubano, e veio um senhor todo vestido de preto, com um ar absolutamente sinistro, assim, aquele ar, e com uma conversa oleosa, perguntar se eu estava bem, se estava tudo bem, se alguém me estava a fazer mal, e eu, aquilo até me fez pele de galinha, como se costuma dizer, não é? Porque nós, quer dizer, eu vivi num tempo em que também havia aquilo em Portugal e, portanto, tenho a memória suficiente para perceber o que aquilo era, não é? Portanto, e faz muita impressão que continua a haver pessoa que ande com o símbolo de Che Guevara, sabendo-se o protagonismo que ele teve na Revolução Cubana e as coisas que ele fez, ou que Cuba continua a ser vista por muitas pessoas como a última esperança do mundo. Porque eu conheço pessoas, até tenho um amigo meu que às vezes costuma dizer isso. Mas pronto, é o que é. Há mitos que resistem ao tempo.